dia, irmãos. Abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. O tema do nosso sermão, se é que a gente pode chamar de sermão, é a meditação. Peça a Deus um coração limpo, coração puro. Eu não posso resolver. Só Deus. E a gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão cuidando do exterior, mas não estão cuidando do interior. Aumenta a beleza estética e, paradoxalmente, aumenta a maldade humana. Então eu quero meditar nesse versículo. Hoje nós vamos tomar a Santa Ceia. Peça a Deus um coração puro. Vamos juntos? 51:10, o que é que diz? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim. Esse versículo, ele é um paralelo sinonímico. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. A mesma ideia se repete. É um paralelismo. Na poesia hebraica não existe a rima, mas existe o paralelismo de ideias. O cristianismo, irmãos, é a religião do coração. Por isso que Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. O coração, aqui na língua hebraica, representa todo o nosso mundo interior. Envolve a nossa mente, envolve os nossos sentimentos, envolve a nossa alma. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu quero tirar 3 lições desse versículo. Primeiro, a importância do coração. Segundo, a condição do coração. Terceiro, a necessidade do coração. Vai ser um sermão cardiológico, encomendado pelo Instituto do Coração. Irmãos, por que eu tenho que tratar do meu coração? Em primeiro lugar, lá em Marcos, capítulo 7, versículo 21 a 23, o nosso coração determina o nosso comportamento, as nossas ações. Marcos, capítulo 7, por favor, veja lá. Nós temos hoje muita gente estudando comportamento. Mas a raiz do comportamento está na condição do coração. Veja, por favor, o que Jesus diz em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 21. Vamos ler juntos até o 23? Porque de dentro é que procedem a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males, veja bem, o nosso comportamento reflete o nosso coração. Existe uma linha da psicologia chamado behaviorismo, que estuda o homem a partir do seu comportamento. E eles chegam a dizer: você é não o que você pensa que é,
não é o que os outros dizem, você é o que você faz. Quando Davi, ele está pedindo a Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, é porque anteriormente o seu coração impuro o levou à prática do adultério, do homicídio. Então, preste atenção, às vezes, nós estamos preocupados, e aí é a grande diferença entre a essência da espiritualidade com a região, a tradição dos homens. Veja, por favor, lá em Mateus, capítulo 23. Versículo 25 diz assim, Mateus 23, a partir do versículo 25, o que é que diz? Ai de vós, escribas e hipócritas, porque limpais o exterior e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina. Fariseu cego, o que ele diz? Limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. O que Jesus está condenando aqui é justamente que a hipocrisia, a falsidade, é quando você mostra por fora aquilo que você não é por dentro. Então, o coração é importante porque determina o seu comportamento. Segundo, o coração é importante porque determina os seus empreendimentos. Provérbios 16, versículo 1 e 2. Diz claramente, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Os nossos planos, eles são resultados dos nossos desejos, do que eu quero. Muitas vezes não é do que eu necessito. E é do coração, do nosso coração, que nós começamos a estabelecer o que a gente quer da vida. Os nossos propósitos. Terceiro, o coração determina o nosso comportamento, determina os seus empreendimentos. Mateus 12, 34 diz claramente que o coração determina a nossa comunicação. Mateus 12, 34, o que é que diz? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas? Porque a boca fala do que está cheio o quê? O coração. Então, quando você ouve uma pessoa, você pode avaliar o que está no coração dela por aquilo que ela fala. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Isso já virou um meme. Vocês estão entendendo? Quarto lugar, o coração determina o nosso comportamento, os nossos empreendimentos, a nossa comunicação, mas também a nossa capacidade de avaliação. Tito, capítulo 1, versículo 15. Tito, capítulo 1, versículo 15. O que é que diz? Todas as coisas são puras, todavia para os impuros, descrentes, porque tanto a mente... Você já notou que
quando a pessoa tem um coração sujo, ela vê sujeira em tudo. Ela pensa e muitas vezes projeta para o outro aquilo que o outro não é, mas ela é. Isso é muito sério. Porque tem gente que vê maldade em tudo, que vê pecado em tudo. E tem outros que não vê pecado também em nada, é outro perigo. Porque a sua visão, a sua capacidade de avaliação é determinada por aquilo que está no seu coração. Você conhece gente assim? Que vê maldade em tudo? Eu olho para o Daniel e disse, olha, tem uma coisa aqui, tem uma coisa nele que não me agrada. Não é que o meu santo não bate com ele, não, que nós somos baianos, né? Mas tem gente, irmãos, que vê corrupção em tudo, maldade em tudo, má intenção em tudo. Ele avalia o outro, ele fala do outro, porque a boca fala, o coração está cheio. Mas, em quinto lugar, o coração é importante porque ele define a nossa adoração. Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. Veja o que Jesus vai nos dizer. Depois o versículo 24. Mateus 6, 21 diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu. E no versículo 24 ele diz: ninguém pode servir a dois, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ou adorar a Deus e aquilo que adoramos é aquilo que o nosso coração coloca, deposita toda a confiança. Se você adora a Deus, o seu coração é de Deus. Você ama a Deus de todo o coração. Mas, em último lugar, o coração determina o seu comportamento, os seus empreendimentos, a sua comunicação, a sua capacidade de avaliação, a sua adoração e, por fim, a sua salvação eterna. Mateus, capítulo 5, versículo 8, o que Jesus diz? Bem-aventurados os limpos porque verão. Nós começamos a ver a Deus aqui pela fé em Cristo Jesus, através de Cristo. E a Bíblia nos diz que um dia, quando Ele vier, nós o veremos face a face. Então, a Bíblia, se você for fazer um estudo sobre a importância do coração, você gastaria menos dinheiro com creme e botox. Você procuraria cuidar mais do seu. E Provérbios diz que a gente deve cuidar do coração, porque é do coração que procede todas as fontes da vida. É como se o coração fosse um poço artesiano. Segundo lugar, primeiro a importância do coração. Segundo lugar, a condição do coração. Jeremias 17, versículo 9. O profeta diz: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente o quê? Corrupto. Quem o conhecerá? O coração é enganoso e o coração é o quê? Corrupto. Por quê? Davi vai dizer aqui no Salmo 51. No Salmo 51, ele vai dizer aí, no versículo 5, ele diz assim: eu nasci
na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então você pega um recém-nascido, coisa mais linda do mundo. Já nasceu no pecado. E quando começa a crescer e caminhar, e falar, não precisa você ensinar maldade para ele. Você tem que inibir a maldade que existe no coração dele. É a maldade inocente. A maldade inocente. O pastor Abdala contou uma história aqui no nosso de uma avó que chegou desesperada no consultório para pedir uma orientação pastoral para ele. Ela estava com seu netinho, e o netinho pediu para ele assim: olha, vovó, me dê esse doce aí para eu comer. Aí a vovó, muito educadamente, falou assim: não, fale com o seu pai. Se ele autorizar, eu dou. O menino voltou para a avó, foi ao pai, o pai disse: não é para você comer o doce. Ele volta para a avó e diz: mamãe falou que pode comer. Papai falou que posso comer. Aí a mulher entrou em parafuso, a avó, porque o menino estava mentindo. Irmãos, você e eu, nós não conhecemos a corruptibilidade que existe dentro de mim e você. É a graça de Deus que nos preserva. É a graça de Deus que nos inibe. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos julgar uns aos outros. Porque eu e você, quando nós julgamos um ao outro, nós sentamos na cadeira de juiz. E é um sujo falando do mal lavado. Não dá. O nosso coração é corrupto. Por isso que Davi está pedindo a Deus. Davi aqui já era crente, era ou não era? Hein? Crente. E hoje nós vamos tomar Santa Ceia. E a nossa oração nessa manhã vai ser essa: Senhor, cria em mim coração puro. Sabe por quê? Porque o nosso coração, ele é importante, ele é corrupto, a sua condição, e a necessidade do nosso coração, primeiro de um transplante, e depois de uma constante purificação. Se você for lá, por favor, Ezequiel 36. Ezequiel 36. A palavra de Deus nos diz, Ezequiel 36, 26 e 27. Vamos ler juntos esse versículo preciosíssimo da palavra de Deus. Vamos lá? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós, tirarei de vós o coração de pedra, porei dentro de vós, e fareis que andeis os meus estatutos. Presta atenção nesses dois versículos aí. Quando Davi diz para Deus: cria, ó Deus, em mim, é porque ninguém pode purificar o nosso coração senão Deus. E aqui, esse texto que nós lemos aqui, é o texto base da doutrina da regeneração.
Lembra quando Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E como é que alguém nasce de novo? Nasce justamente através desta ação do Espírito Santo. Veja que é muito interessante que nesse versículo, os verbos, todos, Deus é o sujeito. Dar-vos-ei, porei, tirarei, darei, porei. Então, somente Deus pode mudar o coração de uma pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque a igreja não muda ninguém. O cara pode ser membro da igreja até a morte. E ele chega lá no céu com a carteira de membro. Aí São Pedro vai dizer, não é aqui não, é lá. Você veio para o lugar errado. Jesus diz que nós não podemos ou não devemos morrer em nossos pecados. E se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E eu acho lindo isso aqui. Porque diz, veja aí, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito o quê? Novo. Veja aqui que coração e espírito aqui é a mesma, os mesmos sinônimos que Davi usa. Cria em mim um coração novo e dá-me o quê? Um espírito firme. Então Deus muda o interior. Mas além disso, veja lá no versículo 27, mesmo tendo a regeneração, Deus diz assim, porei dentro de vós o meu, e o Espírito aí, está com letra maiúscula na sua Bíblia, é o Espírito Santo. E qual é o medo de Davi? Davi pecou, Davi tentou esconder o seu pecado, e ele pede, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 11, o que ele diz? Não me repulses da tua presença, nem me retires o quê? O teu Santo Espírito. Irmãos, eu e você, nós precisamos de purificação todo dia. Todo dia. Porque o nosso coração, ou nós, na regeneração, já estamos libertos do poder, da escravidão, da culpa, do castigo do pecado. Mas nós ainda não estamos libertos da presença do pecado. E Paulo diz, o bem que eu quero fazer, que eu sei que eu tenho que fazer, que está na Bíblia, eu não consigo fazer. Mas o mal que está em mim, esse eu faço. E o único recurso que nós temos é entender que eu e você temos que todo dia pedir a Deus que Ele limpe o nosso coração. Essa é a única maneira de você combater a hipocrisia, a falsidade. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Ele esquadrinha o nosso andar, o nosso falar, o nosso pensar. Deus, segundo o profeta Samuel, ele não vê como vê o homem, porque o homem vê o quê? O exterior. Mas Deus vê o interior. E Deus sabe quem você é. Não precisa nem você mandar o CPF. Para Deus não tem essa lei do PDGGG aí, que proíbe informação de dados, porque Ele sabe tudo. Está todo bonitinho de terno e gravata na igreja, mas é um cão dentro de casa. Deus sabe.
Deus sabe das motivações do seu coração, porque você canta, porque você prega, por que você está servindo aqui na igreja. Deus sabe tudo. Por isso que Davi, ele não fala com ninguém. Ele fala com Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que essa seja a nossa oração nessa manhã. Que a gente possa clamar a Deus, Senhor, tira toda a impureza do meu coração, tira toda a maldade. O Espírito Santo vai fazer isso pelo poder da palavra, pela oração, pela leitura bíblica. Amém? Curva a sua cabeça. Quero convidar os presbíteros para virem aqui à frente. Você vai orar aí agora? Por que as pessoas se envolvem com pornografia? Porque o coração é sujo. Por que as pessoas praticam o que praticam? Porque tudo nasce no coração. O pecado lança uma semente, uma ideia pecaminosa. Essa semente frutifica. E essa semente, muitas vezes, é concretizada. De dentro para fora. Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. Nós não queremos ser melhor do que ninguém, porque nós não somos mesmo. Ajuda-nos, ó Deus, a tratar as incoerências da nossa vida. Nós somos incoerentes por natureza. O nosso coração é falso, é inclinado. Somente o Senhor tem o poder de criar em nós um coração novo. Somente o Senhor pode purificar, limpar o nosso coração pelo poder que há no sangue de Jesus. Santifica-nos pela Tua palavra. Que nós possamos encher o nosso coração, que o nosso coração possa ser um bom tesouro, para que nós possamos tirar de dentro do nosso coração somente coisas preciosas, coisas boas. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Que nós tratemos, que nós cuidemos do nosso coração, Pai. Ajuda-nos a vigiar, ajuda-nos a evitar, ajuda a preferir, a fazer somente aquilo que vá de acordo com a Tua palavra. Limpa o nosso coração nesta manhã, santifica a Tua igreja, nós vamos participar da ceia agora. Esse sangue que nos redimiu, ele é poderoso para nos purificar aqui nessa manhã, para nos limpar. E ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, eles podem se tornar brancos, alvos como a neve. Purifica-nos nessa manhã, Senhor. Cria em mim, Senhor, um coração puro. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.